Olá a todos e todas as pessoas que estão assistindo aqui o nosso podcast Sururu. Estamos começando mais um episódio, agora muito especial também. Hoje a gente vai falar, nesse momento a gente vai falar sobre como as cadeias produtivas recompõem o ambiente e reduzem desigualdades sociais. E são projetos e iniciativas que unem a preservação, mas também o desenvolvimento sustentável dos territórios e do mundo. Na verdade, a gente vai falar aqui sobre coisa boa, com duas figuras muito importantes. Eu vou apresentar um pouquinho de cada um para vocês aqui. Ele é ambientalista, dedicado e fundador da primeira cooperativa de créditos de carbono na Caatinga. Com a formação robusta em gestão ambiental e geografia, tem um histórico profissional diversificado, atuando em diversas frentes de áreas relacionadas ao meio ambiente, desenvolvimento sustentável e justiça climática. Quase um trava-língua, mas é muita coisa grande. Por isso que o peso é tão forte que a gente vai assim, calma. Tem que ter força para segurar essa marimba. Projetos, né? Assim, a gente tem aqui também defensor da economia regenerativa e da inclusão social. E ele acredita firmemente que é possível transformar a realidade socioambiental através de iniciativas inovadoras e sustentáveis. Na verdade, minha gente, ele acredita porque é verdade, né? A gente vai conversar sobre isso. Então vamos apresentar primeiramente vocês, Haroldo Almeida, seja muito bem-vindo. Nossa. Que isso, João, muito obrigado, viu? Eu fico muito feliz com toda essa robustez da apresentação, né? Que responsabilidade. Fico, assim, a responsabilidade nossa de trazer, né? Fazer jus a tudo isso que você falou, mas a gente tem trabalhado acreditando, né? Principalmente que uma nova economia pode acontecer e deve acontecer e precisa acontecer aqui em nossa região. Coisa linda, entendeu, né? Entenderam o tom da conversa, né? Eu vou apresentar agora a nossa segunda convidada. Na verdade, assim, aqui a gente vai falar de coisa prática mesmo, a gente que está atuando à frente disso. Então, ela é visionária, empreendedora lagoana, CEO e fundadora do Nosso Mangue, com um forte compromisso com a sustentabilidade e inovação, visando a recuperação dos manguezais, transformando desafios ambientais em oportunidades econômicas. Sua liderança não se destaca apenas na compensação da pegada de carbono, que é o nosso papo aqui, mas também promove impacto social positivo, impacto socioambiental positivo, beneficiando comunidades locais e contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas. Minha amiga, minha perfeita, Maris Nascimento! Meu Deus, que felicidade que eu estou com esse papo. Primeiro que é muita responsa. Eu sou um peixinho pequeno aqui nesse oceano de possibilidades. E a gente tá falando aqui de dois ecossistemas, meu Deus do céu, que responsa, que papo. Prestem atenção, né? Se acomodem nessa cadeira, porque a gente vai conversar muita coisa muito legal, começando com você, Haroldo. O que foi, qual foi a sua inspiração aí na sua jornada para fundar essa primeira cooperativa de crédito de carbono na Caatinga, que é um ecossistema tão importante para nós, né? Então, é incrível, né? E assim, a Caatinga, por muito, é bem renegada, né? Eu acho que muitas pessoas, né, Maris, não compreendem o benefício e a beleza que a Caatinga tem. João, até primeiro, antes de tudo, fazer um convite para você fazer uma trilha no bioma Caatinga e ver quanto é belo. A Caatinga, ela tem duas realidades. Em um momento tá seco, as folhas caem já para não perder a água, mas depois chove um pouquinho, as flores, as folhas, os insetos, tudo aparece e ela fica linda. É incrível. A Caatinga, ela representa muito o povo, porque é um povo forte, é um povo que tem toda essa essência, sabe, Maris? Eu vejo muito isso. Até entendo que a gente precisa ter um conceito mesmo de catignidade para mostrar a força do povo. E aí, eu sou nativo de Pernambuco, lá da região da Mata Atlântica, fui para Delmiro Gouveia e me encantei, João, me apaixonei. Eu acho que não preciso nem falar, porque eu sou apaixonado pela Caatinga, né? Tá. É incrível, né? Eu tô entendendo na sua conversa. Então essa foi a sua principal inspiração, na verdade. O ecossistema te inspirou a trazer a solução, na verdade, para o mercado. João, se faz necessário ter uma proteção desse bioma, se faz necessário, Maris, que a gente consiga trazer a valorização desse bioma. Porque se não for por isso, João, a Caatinga ela vai ser extinta, ela vai ser totalmente destruída, porque até o povo tem que entender o quanto é bonito. E uma das formas é a gente trazer uma forma de pagamento pelo serviço que a Caatinga nos dá. Todo esse serviço ecossistêmico, esse serviço ambiental, esse serviço de limpar o meio ambiente da poluição que nós mesmos estamos causando. Então, assim, a Caatinga precisa ser reconhecida, sabe, João? Acredito que esse foi um dos principais objetivos. E aí a gente foi provocado, alguns agricultores, pessoal de comunidade, pessoal do MST, alguns pequenos agricultores chamaram, o que é que a gente pode fazer
para deixar a nossa matinha em pé, que o pessoal chama matinha. Oh. É, Isso, é matinha, né? É. E aí isso é retado. Mas aí a gente diz, ó, por que não crédito de carbono? Isso aí foi um chute que a gente deu. Mas a gente viu o quanto é complexo. E foi um gol. Olha só. Eita, que retado. E aí, É rápido. vamos conversar com o Maris também para entender também o que inspirou. Eu sei que a gente já se conhece, né? Vou ter que pedir para vocês aqui uma normalidade e falar, Maris, como é que começou? Eu sabendo de tudo, porque essa mulher é uma inspiração, na verdade, para nossa atuação como agência Sururu, como agência de comunicação de impacto. Mas conta para todo mundo como é que começou a sua inspiração. Eu sou fã dela, viu? Só. Vou deixar aqui. Fã, Não, eu também. falei primeiro, deixei aqui registrado. Pode falar, viu, Maris? Como é que foi que inspirou a fundar o nosso Mangue e ser essa grande liderança hoje nesse ecossistema de manguezal? Primeiramente, né, eu quero falar que trabalhar com vocês é uma honra do fundo do meu coração, né? Quando hoje se trata de comunicação e comunicação voltada para sustentabilidade, empoderamento, pertencimento, não tem como não falar sobre a agência Sururu. A gente parceria isso, viu? Graças a Deus! Não tem como não falar da agência Sururu, e é onde a gente fala, onde a gente passa, a gente fala de vocês, né? Porque, querendo ou não, a gente ali é um elo, tá? Não tem como falar do manguezal sem falar do Sururu, é uma cadeia que está interligada no final das contas. Olha que coisa boa. Sururu é isso, viu? A gente se agrega, mas a conversa é sobre você. E falando Conta do pra nosso gente. mangue em si, o nosso mangue ele surgiu muito da história de vida da minha família. Eu sou filha de pescador, de empregada doméstica, então eu costumo falar que eu nasci dentro de uma canoinha lá na Laguna Mundaú. Quem sabe se não foi. Então, desde muito jovem, eu tinha essa paixão pela natureza, né? E durante a minha adolescência, em uma das idas para pescar com os meus pais, eu percebi que essas áreas de manguezais vinham sendo desmatadas. Isso eu com os meus 14, 15 anos. E eu pensei, por que não eu criar uma solução que consiga recuperar essas áreas de manguezais, mas com viés de dar um retorno social e ambiental por todas as vezes que o ecossistema matou a fome da minha família e mata a fome de tantas outras famílias no estado de Alagoas até hoje, né? E assim surge o nosso mangue como negócio de impacto socioambiental que traz esse viés, né, de recuperar, preservar e conservar as áreas de manguezais como modelo de negócio através de alguns serviços, mas não só querendo lucro pelo lucro, mas de que forma a gente se torne uma empresa autossustentável, mas que gere impacto através disso, né? No decorrer eu vou falar mais sobre o que é negócio de impacto para vocês. Acredito que é isso. Na verdade, a gente vai trazer esse assunto agora, porque é o seguinte... Negócio de impacto socioambiental, negócios de impacto, na verdade, estão mudando o mundo, estão nos ensinando que nós podemos não só ser maiores, mas podemos ser melhores como os negócios e como pessoas. E eu acho que vale sempre a gente relembrar o que é um negócio de impacto para que essas pessoas que confundem tanto, achando que é projeto social, achando que é ONG, que são negócios, é mercado. A gente tá falando aqui de dois negócios, assim. Haroldo, você consegue trazer pra gente a perspectiva, assim, hoje, para as pessoas entenderem o que é um negócio de impacto socioambiental? Claro. E assim, João, hoje a gente não pode falar mais de economia sem pensar nas questões sociais e ambientais. E aí, antes se tinha muito, quando tinha alguma atividade ambiental, o que é que a pessoa pensava? Não, é só pensar no desenvolvimento social, pensar no desenvolvimento ambiental. Mas é importante que o negócio também, ele gere também uma sustentabilidade, gere também uma garantia e também que ele também seja importante para todo o contexto social. Pronto, o nosso mangue é um exemplo importantíssimo, é um exemplo inspirador, porque é um negócio, é um empreendimento, é uma atividade econômica, mas que ela gera um benefício para a sociedade, para toda a região, para o ecossistema. Então, assim, um negócio de impacto, ele tem que ser maior do que apenas o econômico. Isso. Ele tem que ser ainda maior. Como é que foi para desmistificar isso? Como é que trazendo essa vivência de trazer holofote para um negócio de impacto, mostrar assim, olha, são um negócio de impacto, são um negócio que gera lucro, são um negócio que resolvam, né, solucionam um problema socioambiental. Como é que é essa vivência nesse mundo tão de mercado mais convencional? Então, primeiro a gente queria ser uma organização social, né, sem finalidades lucrativas. Na realidade, eu convidei o seu Eduardo, que é o nosso barqueiro. Seu Eduardo, eu com 17 anos, disse, seu Eduardo, vamos plantar as mudinhas de mangue sem finalidade nenhuma, só por amor à natureza. Só que aí dentro do Sebrae, em um desses momentos, eu conheci Ana Santos, ou Ana Madalena, assim como vocês preferirem chamar, que é a gestora do programa de negócio de impacto daqui do Sebrae Alagoas. E Ana me apresentou esse ecossistema. Então eu batizei a Ana como a mãe dos negócios de impacto. Não tem como falar sobre negócios de impacto e não falar de Ana aqui no estado. E aí foi quando eu consegui identificar o que é a diferença, né, entre a organização social, uma empresa convencional e o negócio de impacto, que a gente chama 2.5, né? Ou os negócios, o meio.
porque a gente 2.5 setor, né? Isso, porque justamente os negócios de impacto a gente fica no meio, entre a organização social e a empresa tradicional, porque os negócios de impacto surgem para resolver um problema social, ambiental, até mesmo os dois. São problemas que às vezes nem o governo, o poder público, outras organizações não conseguiram resolver. E os negócios de impacto vêm com a solução, conseguem resolver isso através de produtos e serviços e conseguem ganhar dinheiro com isso. E por que não é o lucro pelo lucro? Porque a gente acaba trazendo também impactos sociais dentro do território, desde a empregabilidade, capacitação, acesso a conhecimento, quebras de paradigmas ou ciclos ancestrais. Vou dar o caso do nosso Mangue. A gente consegue inserir dentro da nossa operação pessoas do território, mas não somente incluir, a gente capacita essas pessoas através de oficinas temáticas, falando sobre a importância do ecossistema, e elas entram na nossa operação, seja na rota, seja na produção das mudas, e assim a gente recupera o ecossistema no sentido geral. Então vocês verem que é uma cadeia que está todo mundo interligado, e o recurso não só fica somente na empresa, fica dentro do território também para potencializar a economia local. Inclusive, falando exatamente sobre esse impacto na comunidade local, assim, na verdade, os impactos que são gerados, assim, hoje, como é que vocês percebem em ambos os negócios, assim, em ambos as atuações, as transformações reais, assim, o que é que mais hoje pode falar você que inspiram vocês todos os dias quando vocês vão vendo essas transformações acontecerem, como essas capacitações, esses desenvolvimentos sociais, esses desenvolvimentos também ambientais na comunidade, o que é que você até hoje identificou que mais te tocou dentro da sua atuação? É porque assim, João, quando a gente está desenvolvendo algo que é inovador, a gente fica com primeiro medo, né? Tem um receiozinho, será que vai dar certo? Primeiro a gente começa com aquela esperança, depois vem um medo e depois a gente entende que não é fácil. Primeiro assim, não é fácil, mas a gente vai vendo os resultados. Cada dia é um resultado. Por menor que seja, João, a gente vê que o resultado ele vai nos motivando a cada dia a seguir. Porque assim, exatamente, um dos grandes desafios... quais são esses momentos assim de encantamento, de inspiração que acontecem no dia a dia? Pronto. Por um lado, João, o projeto que a gente está desenvolvendo, ele começou com a iniciativa. Foi, como você colocou, eu coloquei um chute e você colocou um gol. Para chegar a esse gol, João, nossa, cara... Não, porque quando você olha, chute e gol rápido... Cara, a gente teve que passar por diversos... Pronto, tem até um parceiro... Mas só faz gol quem faz chute, então... Tem que chutar bem muito. Você tá certo. E tem um parceiro que eu queria até mencionar também. A Ana Madalena, eu queria também mencionar, frisar também. Mas tem um cara, o Sérgio Xavier, que ele, no momento ele estava no Centro Brasil no Clima, ele viu a iniciativa da gente, disse, poxa, que arretado, e levou... essas ações, sabe, João, que vai nos dando gás, que vai nos impulsionando, sabe? Às vezes a gente não precisa, né, Marisa? A gente não precisa nem o lucro, o recurso financeiro. Precisamos também, precisamos também. Não, precisamos também. Não, mas às vezes um reconhecimento. Mas o reconhecimento impulsiona a gente demais, né? Dá aquele gás, motiva. E eu acho que é isso, sabe? E outro desafio, como assim, a nossa iniciativa, ela é uma iniciativa coletiva, a gente tem que também repassar isso para os nossos pares. Isso. E esse é outro desafio também. Mas assim, a gente acredita que primeiro a gente tem que acreditar e confiar. Inclusive queremos conversar porque também existe toda essa camada do cooperativismo que a gente vai conversar com você também para entender os desafios. Mas, Mai, a gente sabe que no seu Instagram já tem várias histórias lá que vocês podem se emocionar, o quanto dentro do ecossistema você pode ser impactado e encantado e impulsionado a viver aquilo. Mas quais são as transformações que de fato você visualiza dentro da sua atuação, que você fala, nossa, isso aqui me faz seguir em frente, assim? Acho que tem diversas histórias, né? É só de pensar, eu começo a me arrepiar aqui, né? Porque todas as histórias que ocorrem no nosso Mangue acabam me impactando muito e elas acontecem em momentos muito importantes de girada de chave para mim. Sempre são em momentos que eu tenho que tomar decisão se a gente vai continuar, se não vai, se a gente vai expandir, ou são decisões estratégicas que a gente tem que tomar como modelo de negócio, não somente para visar o lucro, mas até para impactar mais pessoas e ser mais humanos, né? Que é esse o sentido do negócio. Mas eu trago aqui algumas histórias. Por exemplo, tem o Júlio, que é um menino lá do território, né? Um jovem, uma criança de 8 anos, se eu não me engano, que estuda na escola municipal de lá. E aí a gente fez uma oficina temática sobre a produção das mudas e as crianças teriam que nomear as mudas, né? A gente faz esse processo de nomeação para gerar pertencimento com as crianças, com a natureza, conectar cada vez mais. Porque as crianças vivem muito hoje em dia no mundo tecnológico, estão perdendo esse contato com a terra, com a natureza.
Então a gente faz esse momento de produção das mudas, elas nomeiam as mudas e depois vão plantar suas mudinhas. E aí a gente, por exemplo, tinha produzido a mudinha hoje com o Júlio, no outro dia ele foi bater na minha casa, dizendo, saber como tá. Tia, vamos plantar. A senhora prometeu, disse, Júlio tem que esperar 45 dias para plantar a mudinha. Deus, então mas você vê que ali é algo que já tocou o Júlio e se tornou uma memória afetiva nele, que ele vai contar aí para os filhos deles, para os netos. Então é algo que dinheiro nenhum paga por isso e é algo que vai perpetuar por várias outras gerações, né? E outra história, só para finalizar minha fala, nesse sentido, que eu conto para todo mundo onde eu vou, é um dos maiores educadores ambientais que a gente tem lá dentro do nosso mãe, que é o Sr. Eduardo, né? O Sr. Eduardo é um senhorzinho de 75 anos. Quando eu tinha 14 anos, conheci o Sr. Eduardo e fiz esse convite para ele vir para o nosso mangue. Com R$50, ele aceitou receber R$50 no final de semana, assim, outro não, para ir para o nosso mangue. E desde lá ele está com a gente. O Sr. Eduardo era uma das pessoas que mais desmatavam ali de manguezal, para justamente cortar o mangue, para dividir os terrenos das pessoas, né? Porque antigamente as pessoas não tinham condições de comprar tijolo, cimento. Então eles tinham o hábito de cortar a madeira do mangue para fazer o cercado e dividir as áreas. E hoje o Sr. Eduardo é uma das pessoas que mais educa e conscientiza as pessoas sobre a importância de manter o mangue de pé, porque a importância dele para a pesca artesanal, para o turismo, para a economia local é bem maior do que a gente pode imaginar. Minha gente, eu conheci o Eduardo, eu preciso trazer para vocês uma experiência própria nessa conversa, porque é real. Estou eu fazendo passeio, viu? O nosso mangue tem um turismo regenerativo, você consegue fazer um passeio muito legal na área de manguezal, plantar a sua mudinha, como ela trouxe aqui, e fui fazer esse momento incrível de conexão, e foi maravilhoso. E no caminho são muitas mudinhas. Então você tá naquele movimento ali, você precisa prestar atenção, porque você pode naturalmente assim pisar em alguma muda que acabou de ser plantada e tá ali, e aí aconteceu esse momento. Eu andando aqui, né, e aí foi uma pequenininha, a senhora falou assim não dá, né? Você veio pra plantar e tá matando outra, não tá dando certo essa soma. E eu tive que recolher e falar, realmente, seu Eduardo, desculpa. Então assim, já ultrapassou, ele agora já é um propagador mesmo, ele já é um cuidador natural da área de manguezal, e aí vem com essa história que a Maris trouxe pra gente também. Minha gente, a gente lembrando a vocês que a gente tá aqui na cobertura de um evento. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas temos palmas, temos algumas... São efeitos especiais. É verdade. Temos algumas intervenções que a gente vai acabar acontecendo por aqui, porque estamos no evento Território Sustentável, que é um evento incrível que reúne essas grandes vozes aqui para tratar de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável de Alagoas. Mas, continuando nossa conversa, eu vou trazer para você, Haroldo, exatamente aquela perspectiva de cooperativa. Como é que desenvolve? Quais são os desafios de desenvolver uma cooperativa que tem essa finalidade, né? Que tem essa atividade de crédito de carbono, que também já é uma coisa de inovação. Como é que junta esse povo todo para trabalhar com algo tão inovador? Como é que foi esse desafio? Me conta. Primeiro, foi bem difícil, mas a gente começou no 2021, aliás, 2021, conversando com alguns proprietários. E aí a gente pensou, vamos juntar todo mundo para fazer porque a gente pensava que o carbono a gente conseguiria fazer com... o cara tem 100 hectares, conseguiria já vender no mercado bem facinho. Tá certo já. Oxi, tá resolvido. Tá vendido. Aí, quando a gente foi olhar a questão do mercado, a gente viu que era mais complexo. Aí eles, então vamos criar um modelo associativo. Aí a gente criamos uma associação primeiro. Criamos uma associação que é a Associação dos Produtores de Crédito de Carbono Social do Bioma Caatinga, pioneira no mundo, posso até falar isso, com essa temática e focada na Caatinga. E aí a gente foi novamente pro mercado. E aí a gente viu que ainda não era isso. Aí a gente teve que criar uma cooperativa. E aí tinha uma cooperativa lá chamada Cofadel, que era a cooperativa dos agricultores familiares de Delmiro Gouveia. Só que essa cooperativa estava com pouco uso. Aí boa parte desse pessoal, Maris, estava com a gente. Aí o que é que a gente fez? Então fizemos uma assembleia. Aí a gente começou, gente, para a gente ter esse processo do carbono, a gente precisa criar uma cooperativa. Por quê? A associação, ela faz o processo de validação e certificação das áreas de carbono, e a cooperativa para fazer o processo de comercialização. Então, assim, a gente precisa de uma cooperativa, agora precisa de uma cooperativa específica para isso. Aí o que é que a gente fez? A gente criou a cooperativa dos produtores de crédito de carbono social e agricultores familiares do Bioma Caatinga. E aí a gente juntou, e essa cooperativa, tanto a cooperativa e a associação, João,
tenha abrangência em todo o Nordeste. E aí tem muitas pessoas de comunidade tradicional, tem muitas pessoas de... O pequeno ele é protagonista dessa história. Agora sim, ainda é um desafio, porque a gente tem que dar respostas muito rápidas. Né? Sim. Mas isso você sabe, né? A gente está indo na comunidade, João, a gente tem que ir hoje, mas a próxima ida tem que trazer uma resposta mais rápida e efetiva. E esse é um grande desafio. Não engaja, as pessoas vão... Realmente é natural, né? Natural. Inclusive, assim, você trouxe essa... Criamos a associação, criamos a cooperativa de uma maneira, porque nosso papo aqui é mais dinâmico, mas isso aí a gente é um trabalho de formiguinha, uma coisa que você foi e faz Sim. todos os dias. Desde 2021 a gente está nesse trabalho, trabalhando, conversando com isso, né, mais efetivamente. E aí, assim, ainda hoje a gente tem dificuldades. A gente tem muita dificuldade. Por exemplo, como é que a gente vai fazer um grande desafio que a gente tem lá na região, Maris, a boa parte do pessoal que tem sua área, sua terrinha, não tem escritura, não tem CCIR, não tem nenhum registro legal, não tem nenhum registro legal. Tem que dar sempre esses passos para trás, para organizar, para depois atuar, né? Aí vê só, João, a maioria tem o quê? Recibo de compra e venda, que é um documento feito praticamente à mão. Aí ele não tem um documento que mostra a sua titularidade. Aí você já vê uma outra discussão com a entidade a nível do Estado, até agradecer ao governo do Estado por dar essa abertura para a gente também, daqui de Alagoas, para a gente poder estar dialogando e vendo soluções, porque isso é um grande desafio. Porque nenhuma entidade vai comprar o carbono de uma área que não tem uma titularidade. Aí esse é o principal desafio. Outro desafio é a demora. Pronto, a gente está com uma parceria internacional, não posso falar o nome aqui por questões de confidencialidade. Não, se eu falar, tu sabe, né, Marisa? É 25 mil euros. Não, deixa tranquilo, a gente aqui só quer coisa boa para a cooperativa, então mas deixa assim, eles João, comentarem. Mas assim, João, para o processo, a gente conseguir consolidar a primeira venda de carbono, 3 anos. O pessoal até disse, olha, a gente compra todo o carbono que vocês tiverem, mas pelas questões burocráticas, 3 anos. Onde é que o pequeno vai estar esperando por isso? Aí foi onde que a gente está ampliando o nosso escopo de ação, fazendo compensação ambiental, fazendo recuperação de área degradada e outras ações de educação ambiental para poder dar uma resposta mais rápida. Como mesmo uma iniciativa tem tantos braços, né? Igual o MAI. Perfeito. A gente também tem essa mesma perspectiva de desafio numa comunidade que tinha outra atividade econômica mais forte, que tem muitas outras atividades econômicas ali naquele território, e você traz uma questão de pegada de carbono. Como é que é o desafio? Tanto o desafio do nosso mangue mesmo, da atuação, como é que é o desafio com a comunidade de educar, unir, implementar, incluir. Como é que é essa história dentro do Pontal da Barra? A minha virada de chave foi quando eu atuava no terceiro setor, né? Eu disse, meu Deus, já fiz tanto por tantos outros territórios. Eu acho que já chegou a hora de eu pegar essa bagagem aqui e voltar para minha comunidade e tentar mudar essa visão das pessoas sobre esse ecossistema. No começo foi muito desafiador, né? As pessoas me chamavam, a doida do mangue. Quando eu ia para as ações e sempre falava, tu vai fazer o quê dentro do mangue? Minha mãe mesmo falava, tu vai fazer o quê dentro do mato com o seu Eduardo? Porque eles tinham aquela visão muito fechada. O que vai fazer ali? Que o mangue só era um lugar que dava caranguejo, e realmente dá. Os caranguejos vão lá para se reproduzir, se alimentar, assim como camarão e outras espécies nativas. Mas por que não eu trago muito esse contexto, né? Por que não a gente inovar com o que a gente tem, sem agredir, mas trazendo o viés e o propósito da regeneração. O que é regeneração? Você deixar um ambiente melhor do que você encontrou. Então, a proposta que a gente trouxe para o território vamos entender como esse território se comporta. O bom porque eu já sou da comunidade, então eu consegui testar um pouco essa prova de conceito do nosso mangue dentro do território onde eu nasci e fui criada, então eu conhecia todo mundo. Sim. Mas no começo era uma menina sonhadora que quer fazer uma loucura, mas que ninguém entendia. Então a gente precisou quebrar essas barreiras, né, que existem na sociedade, como uma menina preta, filha de pescador, que queria empreender e trazer um conceito novo, que é o SBN. Para quem não sabe, SBN são soluções baseadas na natureza, são soluções que usam a natureza para criar novos produtos e serviços, mas que com o tempo e com as premiações que a gente veio ganhando, aí as coisas começaram a mudar. Então eu costumo falar, né, que antes as pessoas que me chamavam de doida começaram a nos aplaudir e querer fazer parte dessa construção. Então não é aquele conceito do ego, né? Não vou deixar essas pessoas pra lá porque antes me julgaram.
Mas por que não agregar elas agora, já que a gente está nesse caminho de construção de forma colaborativa, isso é de fato. A gente não traz uma solução consolidada, a gente constrói junto com o território para impactar as outras pessoas, mas sempre trazendo esse viés de colaboração. E o Sebrae foi realmente quem segurou a nossa mão de fato, né? Porque muitas vezes eu pensei em desistir e o Sebrae disse, não, você tem um potencial, a gente vai lhe apoiar, vai lhe desenvolver e até você alcançar outros voos. Você vê como a gente é humano e a gente, né, a gente vai pensar em algum momento no desafio, quanto isso a gente vai falar, é melhor eu não, é melhor não enfrentar esse desafio, mas como existem as parcerias para trazer, você trouxe a questão do governo, você trouxe a questão do Sebrae, as parcerias são muito importantes para iniciativas como essa. Esse evento aqui, ele está trazendo essas conexões e também visibilidade para essas iniciativas que precisam de apoio para se desenvolverem, inclusive os apoios, a gente conversou anteriormente com a Vanessa Prata, que é do Ponte a Ponte, ela também trouxe esse olhar. São iniciativas que precisam ser de médio prazo, precisam estar junto mesmo dos negócios, para que eles realmente se desenvolvam dentro da sociedade. Às vezes você ganha um prêmio, e a gente vê muita gente ganhando prêmio, às vezes não dá continuidade. Então, assim, as parcerias ajudam muito, e a força de vontade e o propósito, muito mais que isso, né? Agora, falando do próprio serviço, assim, do crédito de carbono, da compensação da pegada de carbono, como é que os serviços hoje, quais são as diferenças e as semelhanças de como eles acontecem nos dois ecossistemas, Caatinga e Manguezal? Minha gente, eu tô me sentindo muito chique nessa conversa, juro. Eu tô me sentindo grandão falando de Caatinga e Manguezal ao mesmo tempo. Minha gente do céu. Quais são as principais diferenças e semelhanças, assim? Bora começar na Caatinga, Eu acho que primeiro a gente poderia trazer o conceito em si, né? Porque tem muitas pessoas em casa ou no Instagram, nas outras redes sociais, que estão se perguntando o que é crédito de carbono, dando os passinhos mais para trás, né? Trazendo o que é crédito de carbono. Pense como um real. A gente não vai lá na venda, paga com dinheiro para poder adquirir algo. Ou senão a gente faz aquele Pix. Imagine que o crédito de carbono é um Pix. Só que em vez de você pagar para adquirir um biscoito, uma bolacha ou pagar uma consulta médica, você está pagando para compensar as suas emissões de gases geradas. O que são esses gases? Quando você anda de ônibus, esse ônibus acaba poluindo o meio ambiente, mudando a temperatura da Terra. E essa compensação, ela gera um crédito. Então, a cada 1 tonelada de carbono tirada da atmosfera, você consegue recuperar isso dentro de uma área específica, seja de Manguezal ou da Caatinga, e a cada uma área dessa recuperada, 1 hectare, ou melhor, 1 tonelada compensada, você gera um crédito de carbono. Então é 1 por 1, né, a dimensão. E crédito de carbono é como se fosse uma moeda digital relacionada à compensação das áreas que foram feitas. Então, trazendo só esse contexto, né? Perfeito, né? Então, assim, a gente sabe que realmente é algo inovador e que eu mesmo... É uma aula. Cada vez que eu converso com uma pessoa aqui, eu já tenho uma familiaridade com algumas temáticas, mas todas as vezes que reforçam para mim os conceitos e as pessoas também têm essa oportunidade de aprender sobre isso, é incrível. E aí vocês podem trazer também hoje como é que é isso na prática, assim. Quais são as principais, como eu falei, semelhanças e diferenças, porque são 2 ecossistemas diferentes, né? Perfeito. E, assim, primeiro foi uma aula mesmo, ela explicou muito bem. E isso tudo, João, tem que ter alguma entidade para fazer a certificação e a validação, para mostrar a segurança desse processo, né? Então, assim, e esse mercado de carbono, ele é um pouco elitista, um pouco não, muito elitista. Tem menos de 10 entidades no mundo que fazem esse processo. E isso é muito difícil. Onde é que um pequeno ele ia ter acesso a isso, sabe, João? Porque tem que pagar uma taxa muito alta inicialmente para essas entidades. Entendi. Para se certificar, né? E aí, assim, esse é um grande desafio. E o que a gente está tentando fazer aqui lá na Caatinga é a gente tentar minimizar isso. E outro ponto, assim, do diferencial que a gente está estudando, João, é tentar trazer algo a mais. Porque carbono por carbono, a gente perde para a Amazônia na questão que a Amazônia tem... Volume, né? Não, nem só o volume, mas a questão do apelo. O apelo da Amazônia é muito grande. E aí a Caatinga, como é que a gente vai diferenciar isso, sabe, Marisa? Aí a gente fez o quê? A gente colocou uma questão, um valor biológico, o valor social, cultural, né, desse carbono, porque a gente está numa comunidade tradicional, a gente coloca, a gente tem esse valor social, esse valor biológico, que a Caatinga é o bioma único no mundo, só tem aqui no Brasil, está correndo um grande risco de extinção, né, Marisa? Só trazendo um adendo para isso que o Haroldo falou, está surgindo um novo mercado, que depois até que eu gostaria de conversar com você, que é os créditos de biodiversidade. Isso. Porque engloba todo esse conceito atrelado ao ecossistema. Não somente a eficiência de sequestro de carbono dele, mas, por exemplo, é um ecossistema que ele está ameaçado de extinção,
É um ecossistema que predominantemente as espécies deles também estão ameaçadas de extinção, o quanto ele colabora diretamente. O quanto tem camadas, na verdade, essa conversa aqui, né? Isso, tem várias outras camadas. Então, essa questão social, ambiental, serviços ecossistêmicos, quando a gente se trata de serviços ecossistêmicos, vai além, desde a neutralização da salinidade, a produção das espécies, é só trazendo uma conjuntura do que você falou, Perfeito. Né? E é isso que a gente também tá trazendo, sabe, João? Porque a gente consegue dar uma qualidade maior nesse processo de carbono, aí trazer qualidade, porque senão vai ficar somente carbono por carbono, e aí a gente tem que trazer esse apelo. A gente tem que trazer que a nossa região aqui do Nordeste, pelas questões climáticas, estamos em uma região que menos impactou para as mudanças climáticas. Ponto. Mas, por outro lado... A gente já está com crédito, mas ao mesmo tempo precisamos produzir esse Mas, crédito. por outro lado, João, pior ainda, a gente vai ser uma das regiões que mais vai ser impactadas. Exato. Tu sabia? Pronto, lá mesmo pro sertão, tem um local que tem locais que tem a perspectiva de aumentar 5 graus a mais de temperatura. Tem altos tempos de estiagem. Então, essa é uma das questões. Por isso que é importante ter essa questão de justiça climática para a nossa região. Porque a gente impactou menos. Aí tem que colocar isso. Tem que colocar isso para os grandes. Não é, Maris? O que vocês estão fazendo com a gente que está aqui cuidando, eu acho que acontece muito isso também nas comunidades. A gente fala muito dos povos originários, que é a comunidade que consegue conviver esse tempo todo sem impactar nada e está sofrendo com isso. Então, são muitas camadas de justiça climática que a gente precisa trabalhar. Realmente tem o racismo climático, tem muitas camadas nisso. Muito. Agora, vou voltar um pouquinho para o crédito de carbono, para entender também como é que isso funciona a pegada de carbono dentro do manguezal. Eu sei que ele tem uma força, um potencial muito grande nessa recuperação, nessa compensação. Como é que funciona a atuação mesmo? Assim, como é que é oferecido? Como é que funciona? A gente tem diversos serviços dentro do nosso mangue, né? E a gente traz como viés inovador ser o primeiro negócio do Brasil e do mundo a trazer essa parte da compensação das emissões da pegada de carbono para dentro de áreas de manguezais. E aí o mangue ele tem uma eficiência de sequestro de carbono muito altíssima, né, comparado a outros ecossistemas. Tem pesquisa que diz que é em torno de 4, tem outras pesquisas que dizem que é em torno de 10. E aí eu, né, como boa moça estudiosa, estou retornando para a minha querida Universidade Federal para terminar minha graduação e conseguir mensurar de acordo com cada espécie nativa, o quanto ela consegue mensurar. E aí eu vou provar em cima de dados quanto o mangue vermelho consegue sequestrar, mangue preto, e quem sabe ganhar outro prêmio como mulher na ciência mensurando isso, né? Vai vir. Mas trazendo esse viés realmente do ecossistema, o mangue em si, ele consegue gerar um crédito de carbono que tem esse conceito de crédito de carbono blue carbon. Por que blue carbon? Porque a gente diz que o oceano em si, ele começa no mangue. Por que ele começa dentro desse ecossistema do manguezal? Porque as espécies do oceano geralmente vêm se reproduzir nas lagunas, nos manguezais, que é um berçário natural, para depois voltar para o seu habitat natural, que é o mar. E aí o mangue tem todo esse serviço ecossistêmico, desde a autodecomposição de matéria orgânica. Ele não consegue sequestrar carbono não somente na árvore em si, mas no próprio solo, tem sua eficiência de sequestro de carbono, além de ser um berçário natural para diversas espécies, sequestrar os metais pesados. Ou seja, se for para falar, vou ficar aqui falando o dia todo e a gente não para de falar sobre as características do mangue. Então, trazendo um pouquinho disso que Haroldo falou, quando se trata da compensação de carbono dentro de áreas de manguezais, a gente não tem que considerar somente o quanto a espécie em si ela consegue sequestrar, mas todo o serviço ecossistêmico atrelado a ele. A gente vai inserir também alguém da comunidade ribeirinha nesse processo, o quanto a gente consegue movimentar economicamente local. Então, você começa a mensurar esse indicador da economia local, o quanto era antes, o quanto se tornou e a prospecção de futuro, atrelado ao crédito que você consegue gerar. Então, tem várias metodologias, né? Hoje, especificadamente, quando se trata do eixo de indicador social e ambiental para geração de crédito, a gente tem a Gold Standard, que é uma metodologia patenteada pela ONU, né? Está muito interligada à ONU, ao Pacto Global e à Agenda 2030, justamente trazendo esse viés social e ambiental para geração de crédito. E é um crédito um pouquinho mais caro porque leva esse parâmetro social. Se for levar em consideração somente a recuperação das áreas ou a conservação dela de pé, tem a VERA, que é uma metodologia mais conhecida e que o mercado tem uma boa adesão comparado à Gold Standard, mas ele não leva em consideração os parâmetros sociais, somente os ambientais. E o melhor cenário que a gente pode realmente encontrar é cada vez mais que a gente olhe para essas outras camadas que são impactadas pelo serviço também, até para quem tá seu parceiro, quem é parceiro, né, da iniciativa de vocês, possam também saber onde é que elas estão impactando, que não estão só gerando crédito de carbono, mas também estão impactando em uma grande comunidade e em outras camadas também do serviço, assim. A gente vai agora seguir para entender um pouco mais com vocês, assim, como é que vocês acreditam que estarem presentes aqui, que falar aqui com a gente, né, sobre esse assunto, quanto isso pode inspirar a outros empreendedores, outras iniciativas,
ou outras marcas a serem parceiras de vocês, assim. Hoje, qual é a sua... Como é que está esse processo de propagar a palavra da iniciativa de impacto socioambiental? Como é que hoje você se vê nesse lugar aqui? Perfeito. Assim, eu queria até parabenizar o pessoal do Alagoas Território Sustentável, né, do Território Sustentável mesmo, que assim, é uma vitrine. Que aí a gente estava aqui ano passado e estamos aqui novamente esse ano. E aí a gente tá até em uma parceria aqui para também fazer a compensação desse evento aqui, a gente vai fazer. E a gente fica muito feliz, porque aqui é uma vitrine, a gente está fazendo conexões, a gente está aqui no Sururu também, né, indo pro mundo, né, que conheci, pessoa retada você, cara, tô muito feliz, obrigado. Cara, por isso. Eu fico muito feliz que eu também adorei conhecer você, Haroldo. Além de ser um momento de inspiração para mim completamente, viu? Perfeito. A Sururu tá chegando no mercado aqui, a gente tem agora uns 6 meses, 7 meses, mas a gente tá conseguindo fazer conexões que nos inspiram também a cada dia continuar fazendo o que a gente continua fazendo. Mas continue, assim, perdão. Sabe, eu acho que a gente consegue aqui um ponto de convergência. Tem muita coisa boa acontecendo, João. Muita coisa boa acontecendo. O que é que falta? A gente conectar. Verdade. A gente conectar. Tipo, assim, eu mesmo quando eu vejo Marisa, eu dou um abraço nela, que eu quase parto a coluna dela. Mas assim, a gente tem que se conectar, porque assim, ela tá fazendo uma atividade aqui, a gente tá fazendo lá no sertão, tem gente fazendo tudo quanto é coisa. Lá no sertão tem um pessoal da Flor de Caraibeira, que tá desenvolvendo um trabalho incrível de certificação participativa, que a gente utiliza na nosso método. E aí, essas iniciativas que vêm reduzir desigualdades, João, a gente tem que propagar e tem que se conectar. A gente não pode ter, um exemplo, rivalidades. A gente tem que ter irmandades. Conexão, totalmente. A gente, pronto. A Maris mesmo é uma das pessoas que mais sempre tem qualquer coisa. Ela manda mensagem para mim. Ela diz, olha, e aí, já foi... eu acho que isso é importante. Qualquer coisa que eu vejo da área dele, eu tô encaminhando para o Haroldo. Eu digo, Haroldo, é pra você. A gente fala de sustentabilidade, não existe competitividade, existe só união, porque só a união que vai fazer isso aqui acontecer. Exato, né? E assim, sabe, João, a Marisa, ela tá aqui na capital e assim, consegue, e ela tem uma inserção muito boa. E assim, ela usa essa articulação dela para nos ajudar. E isso eu até queria publicamente agradecer. Porque assim, ela leva nosso nome também, né? Se fosse outra pessoa, ficaria ela dela, fazia o dela. Mas ela faz o dela e leva o nosso. E isso, João, isso é arretado demais, Olha, cara. você vai ter que ouvir agora, porque são dois aqui vivendo a mesma experiência com você, porque a gente também é essa iniciativa. Não, viu, de que a gente teve a oportunidade de estar junto com ela e ela faz exatamente com a gente. Ela nos engrandece todos os dias. Muito obrigado, Maris. Obrigado, Maris. Amor, agora eu falei sim. primeiro, viu? Mas é assim, e trazer também pra você como é que você consegue, meu Deus, nesse momento. Me desculpe, eu sei que realmente assim, a gente acaba atuando e não sabendo o quanto a gente impacta, né? Você impacta, a gente fala isso todo pra ela. E ela também nem acredita. Mas, assim, ela é importante e grande demais, assim. Mas como é que você hoje acredita que você pode inspirar outras pessoas a estarem junto nesse movimento de beleza? Vamos ter um negócio, mas podemos ser melhores para o mundo, para as pessoas e para o mercado também. Eu falo muito que antes o nosso Mangue era só um sonho de uma menina, né? Hoje o nosso Mangue se tornou um sonho coletivo de pessoas que acreditam na causa mais do que eu, né? E são essas pessoas que me fazem querer continuar e persistir e manter essa garra. E eu acredito sim que acaba inspirando outros jovens, né? Quando eu encontro vocês, esse relato acaba me emocionando muito. É tipo uma pílulazinha ali de incentivo e esperança pra gente, no final das contas. E meu sonho, que eu costumo falar em todos os eventos que eu vou e aonde eu passo, é que eu consiga trazer esse olhar, né, para os jovens ribeirinhos periféricos, filhos de marisqueiros, pescadores, empregadas domésticas, o quanto a educação pode transformar a vida deles de fato. Isso é uma coisa inegociável, né? Quando eu era muito pequenininha, minha avó sempre falava isso, estuda, e porque é a educação que vai levar você a chegar em lugares que vocês nunca imaginaram chegar. E a outra é justamente isso, né? Não desista, porque se eu tivesse desistido há muito tempo atrás, com 14 anos, quando todo mundo me chamava de doido ou louco, que ia fazer no Mangue, talvez eu não estaria aqui. E dizer para os jovens de comunidades ribeirinhas periféricas, de favelas, de grota, que acreditem no sonho de vocês, que vocês podem transformar uma realidade. E por onde eu passar, eu puder abrir caminho para tantos outros jovens chegar onde eu cheguei, e até chegar em lugares que eu nunca cheguei. Esse é meu papel aqui, né? Abrir caminhos
não desmatando, mas plantando, né, as mudinhas do mangue para que outras pessoas consigam inovar e empreender no seu território e também transformar a história de outros jovens. E eu deixo essa mensagem, né, que a gente nunca consegue fazer nada sozinho nesse mundo, né? No ecossistema de negócio de impacto a gente traz isso muito, né? Ninguém solta a mão um do outro. De que forma a gente possa impactar a vida de tantas outras pessoas segurando ali firmemente no propósito de existir de fato, né? Para impactar seja a vida do João, seja a vida do Haroldo ou a minha, de tantos outros jovens que nem vieram ainda a esse plano para impactar todo mundo no final das contas. Deixar um legado, né? E é muito bom a Maris falar isso, porque o nosso mangue, o estande do nosso mangue é um ponto de conexão. A gente vai lá tomar um cafezinho, todo mundo vai lá para se encontrar e também conhecer também muito mais as iniciativas do nosso mangue. Assim, eu estou extremamente honrado. Acredito que essa palavra da educação é isso tudo. Se inspire na Maris, se inspire no Haroldo, mas entenda que a educação é a chave da transformação. Então, quer atuar, o conhecimento nunca vão lhe roubar, nunca vão tirar de você. Então, busque muito conhecimento, porque ele vai ser realmente a onda que vai fazer você surfar muito bonito. Eu tô muito honrado, muito privilegiado, me sentindo demais, assim, por estar do lado de pessoas tão importantes. De verdade, muito obrigado pela presença no nosso podcast. O Território Sustentável é um evento que faz isso aqui acontecer, então também estou muito feliz pela parceria. Muito obrigado. Quero pedir a todos que nos sigam nas redes sociais, a Agência Sururu, siga o Território Sustentável, clique, aperte no sininho, se inscreva no canal no YouTube e também sigam eles, falem as redes de vocês, por gentileza. Qual o seu LinkedIn? Haroldo Almeida, né? Podemos encontrar no LinkedIn. Haroldo Almeida 82. Isso aí, podemos encontrar o Haroldo quem Almeida. quer conhecer, vivenciar essa experiência de contato com a natureza, que vai além do modelo de negócio, acesse o nosso Instagram, @nosso mangue, vamos juntos transformar o mundo em um lugar melhor, por que não plantando uma mudinha de mangue, né? É isso aí. E tem um site também da cooperativa, não tem? Não, a gente tá criando o site, a gente tava com o site, mas a gente teve que tirar do ar porque a gente tá organizando. Mas através do seu LinkedIn a gente consegue todas as informações sobre a cooperativa, como está atuando hoje, né? E eu quero agradecer, viu, o espaço, a gente precisa de ter mais sururus, né? Copiem, né, que isso é retado, a gente precisa de ter essa sururu é bom de monte, sururu só é bom de muito. Só é bom de muito. Não é pegar só um sururu e comer, ou então só um sururu na lagoa, precisa ter muitos. E essa ideia, né, que seja copiada, eu acho que isso é muito bom, sabe, João? Porque assim, vocês também estão inspirando, cara. Estão inspirando e muito, viu, bicho? E assim, e não é fácil, né? Vocês estão aí há 6 meses, mas eu vou também tá divulgando também vocês, cara, porque isso é muito bom. E também assim, que o mercado de carbono, só uma frasezinha no final, que o mercado de carbono, sabe, Maris, tenha um olhar para a realidade brasileira, porque as metodologias que tem aí, elas foram feitas, João, foram feitas por europeias. A gente tem que ter uma metodologia brasileira que venha entender a realidade do Brasil, né? Cara. A realidade socioambiental, biodiversa, hidrológica, ecossistêmica aqui do Brasil. Isso, eu acho que é a maior luta nossa, né, Maris? Que tenha um reconhecimento nosso aqui, porque a gente não é justo a gente estar se adaptando a uma realidade externa. A gente tem que ter a nossa é tão rica e tão potencial, tão grande, né, de possibilidades. Então, assim, vamos pertencer ao que nos pertence, né? Vamos viver essa oportunidade de olhar para nossas soluções e saber o quanto elas são de potenciais. Minha gente, muito obrigado, viu? Acompanhe aí os nossos próximos episódios. Valeu por esse papo, eu tô muito feliz. Pessoal, muito obrigado pela presença, viu? Tamo junto, valeu. Muito obrigado. Fizeram chão.